Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Estamos nessa trajetória desde maio de 2023 e hoje já estamos no capítulo 24 de Isaías. Só Deus pode fazer isso. São 1189 capítulos da Bíblia, onde nós estamos nessa trajetória para vermos de Deus apontando o seu Filho, de Gênesis a Malaquias, apontando Jesus. E depois, a partir de Mateus até Apocalipse, a confirmação da promessa, Jesus agora já está desde o Pai, intercedendo por nós e breve estará voltando. A Bíblia toda é Jesus. Jesus é a palavra. É João capítulo 1, versículo 14. Jesus. Por isso nós estamos nesse discipulado de nobreza. Deus tem nos abençoado grandemente. Nós estamos numa nova história, uma nova dimensão. Os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Por causa dessa intimidade com a palavra, tudo mudou para nós. Tudo para melhor. Porque a palavra é viva e eficaz. A palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. A palavra é a nossa prosperidade. Se meditar de dia e noite, ela é como árvore plantada, junto a ribeiros, a pessoa estará como árvore plantada, junto a ribeiros de água que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então a promessa traz prosperidade, cônjuge vivendo uma vida maravilhosa, né? Sabendo, a mulher sabendo que deve obedecer ao marido, o marido sabendo que deve amar sua mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, os filhos sabendo que devem honrar seus pais, os pais sabendo que não pode provocar a ira dos filhos, tem que ensinar aquilo que ele pratica para não deixar o filho irado. Né? Está maravilhoso. Deus transformando nossas famílias pela sua palavra. E hoje, Isaías 24, o Senhor Deus revela ao profeta a grande devastação pela qual a terra passará, isto é, o mundo. O juízo não está mais destinado a alguém específico. Esse juízo revela que a alegria será silenciada em lugar dela o clamor e os gemidos são ouvidos, ou seja, a dor se alastra por todos os lados. Devemos nos manter em oração e perseverantes na fé. A palavra de Deus deve ser o nosso escudo em todo o tempo, pois os dias não são maus, grandes calamidades, desolações atingem a humanidade. A nossa oração atinge a humanidade. A nossa oração deve ser: Senhor, guarda o seu povo. Senhor, guarda o seu povo. Sim, porque somente Deus pode nos dar segurança. As pragas têm que vir, as calamidades têm que vir, porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno. E o povo de Deus só tem que pedir: Senhor, guarda-nos, guarda-nos. Em Isaías 24, de 1 a 3, vemos o anúncio da vindoura desolação, a ruína de toda a terra, algo que é mencionado 16 vezes nesse capítulo. Ela ocorrerá pela intervenção direta do Senhor e nivelará toda a sociedade. Nenhuma vantagem virá de ter uma posição elevada em vez de inferior, pois todos estarão sob a mão do julgamento de Deus. Nem os doutores, nem os governadores, nenhuma posição do ser humano vai ter vantagem, porque do inferior ao mais poderoso, todos estarão debaixo desse julgamento. O mundo será devastado, totalmente saqueado. Isto é certo porque o Senhor disse assim. Em Isaías 24:4, vemos que nesse julgamento mundial, a terra irá murchar. Mesmo pessoas importantes irão definhar. Ninguém será poupado desse julgamento escatológico. Qual o motivo disso? Em Isaías 24:5, vemos que a razão pela qual
essa devastação ocorrerá é que as pessoas não estão vivendo como deveriam e com isso contaminaram a terra. No criar do mundo, ao criar o mundo, Deus disse que era muito bom. Gênesis 1:31. Mas as pessoas em seu pecado contaminaram a boa terra, desobedecendo as leis de Deus, violando os seus estatutos, quebrando sua aliança eterna. Aliança eterna provavelmente não se refere à aliança com Abraão ou Moisés, mas ao convênio que o povo tinha implicitamente com Deus para obedecer à sua palavra. Desde o início, a humanidade se recusou a viver de acordo com a palavra de Deus. E ao longo da história, as pessoas se recusaram a obedecer sua revelação. Então, o resultado é isso. Nós recusamos a viver a revelação do Senhor. Não é isso? Deus se revelou a nós. Gênesis é a revelação do Senhor. Um homem chamado Moisés e se revelou como foi que esse povo, como foi que surgiu o homem, o que é que o homem veio fazer aqui, para onde o homem tem que ir, a nossa cosmogonia privilegiada. O nosso Pai, o nosso Criador, se apresentou para dizer quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. E nós não confiamos. Vivemos o tempo todo lutando contra a programação de Deus para nossas vidas. Ele nos programou para sermos para a glória dele, para nós sermos santos, separados. E como a humanidade não aceitou, ele escolheu um povo para isso. Ele queria todos, de um modo geral, o mundo inteiro. Tudo é dele, nada é nosso, tudo é dele. E aí nós deveríamos ser dependentes dele, viver para a glória dele. Mas o povo, de modo geral, não aceitou. Aí ele escolhe, vai escolhendo, vai escolhendo, vai escolhendo. Você vê, primeiro escolheu Sete, para Sete ser essa pessoa que manteria a confiança na promessa de Gênesis 3:15. Aí a descendência de Sete muito bem, de repente, se misturou com a descendência dos cainitas, que eram os malditos, desobedecendo a Deus, se unindo em casamento, filhos dos homens com os filhos de Deus, lá em Gênesis 6. Pronto, daí em diante você vai, você vê a trajetória, nós já estamos aqui em Isaías, você que está acompanhando o estudo, o discipulado semanal de 7 e estudando 3 capítulos por dia dentro da sua casa com seus familiares. A essa altura já estão sabendo que Deus é bom, que o seu amor é para sempre, que o seu amor é incondicional, mas ele não pode deixar que o mal prevaleça. A terra deixou a Deus, os homens, né, as pessoas, deixaram a Deus para seguir os seus próprios caminhos, incluindo nisso a destruição da própria natureza pela ganância, por suas ideias, sem consultar a Deus. Para vir um progresso sem consultar a Deus, o resultado é que você hoje bebe uma água que você não traz saúde através dela, não tem. A alimentação também não tem, porque o homem escolheu progredir fora de Deus, porque o progresso, Deus não tem nada contra ele, mas foi um progresso sem consultar a Deus como fazer, por onde começar. Então, nós hoje sabemos que estamos nessa situação. Isaías 24 mostra. Nós temos aquele que Isaías, 700 anos antes de Cristo chegar, já estava anunciando justamente a Cristo, mostrando o que vai acontecer na Terra, mostrando que Jesus é a esperança, é a solução, e eu e você que já recebemos a Jesus, sabemos que temos uma chance para nós, que é aguardarmos nele, sendo amigo dele. É claro, se você recebeu Jesus Cristo, você não quer ser inimigo, né? Porque a palavra diz que vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Você recebeu Jesus para ser amigo dele, então faça o que ele manda. Faça o reino dele crescer. Vamos fazer discípulos. E de fazer discípulos, Mateus 28:19. Então, Jesus quer nos encontrar assim, salvando aquela parente que está indo para o inferno. Você vai, abre a boca, fala: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vai exclusivamente dizer para ela isso. Parente, parenta. Você vai falar para ele ou para ela isso. E aí você vai esperar que o Espírito Santo é que vai resolver a questão. É ele que convence.
Mas a minha obrigação e a sua é não deixar um parente sequer sem ouvir que Jesus Cristo salva, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não vai ao Pai por causa de obras, não vai ao Pai porque somos bonzinhos, só vai ao Pai porque Ele derramou seu sangue na cruz. Então devemos viver para Ele. Todos têm que ouvir isso. Seu colega de trabalho tem que ouvir isso. Seu colega de faculdade tem que ouvir isso. Foi para isso que Deus te salvou das trevas. Alguém enfrentou o inferno, ficou debaixo de todas as perturbações de Satanás, porque foi mexer, foi tirar você da mão dele. Mas Deus deu vitória a essa pessoa também, e vai dar você. Você vai fazer o mesmo. O diabo não vai ficar de boa com você, não. Porque tudo que ele odeia é aqueles que vão fazer o que Jesus mandou, pregar o evangelho. Ele não odeia aquele crente que está lá sentado no banco todo domingo. Oh, meu Deus, mas já termina esse culto. Foi para casa. Meu Zap, meu Instagram, meu Face. Mas tem que vir, né? Tem que vir, senão o pastor vai ficar falando. Não, ele não odeia esse crente, não. Esse aí ele gosta. E serve de empecilho. É o morno que Deus diz em Apocalipse 3, versículo 15, que vai ser vomitado. Esse aí não dá problema para Satanás. Ao contrário, ajuda. Porque as pessoas olham para ele e dizem, eu vou ser crente como esse aí? E vive no Zap o tempo todo? E vive o tempo todo no Instagram mostrando a roupinha, a casinha, o presentinho, e no Face? Não, esse aí não atrapalha, ao contrário, ajuda. Porque uma pessoa que vai ser vomitada por Deus não deve ser coisa boa, né? É um morno, ele não esquenta, não, ele fica morno. E Deus quer que sejamos quentes, pegando fogo. Deus habita lá no trono dele, tem fogo. Ele é o Deus de fogo, se apresentou a Moisés numa sarça ardente, fogo. O tempo todo Deus simboliza a presença dele com fogo. Então ele gosta de fogo. Esse negócio de morno, ele vomita mesmo. Atrapalhando, ele detesta. Deus odeia isso. Olha aqui a palavra é pesada. Apocalipse 3,15. O morno, ele vomita da boca. Então, tome sua posição, seja esse crente que busca a presença, e logo no amanhecer, eu não estou falando desse crente que fica pulando e saltando somente quando tem uma musiquinha de fogo, não. Não é música de fogo, é o fogo do Espírito lá no lugar secreto, como Jesus falou, Mateus 6,6. Entra no teu quarto e ora secreto, que teu pai que vê secreto te recompensará. Então vamos nessa onda aí, na onda de Jesus, ele é nosso amigo. Ele nos ensinou isso, e a gente faz o que ele manda, somos amigos dele. Se não fizer, não é. Ele mandou fazer o quê? Entrar no quarto e orar. Se você entra no quarto e ora, lugar secreto, conversa com Deus, quando você sai dali, você vai cuidar dos seus filhos, seu marido, sua família, com a palavra o tempo todo, cantando, falando, dizendo os versículos da Bíblia, enquanto lava os pratos. Se for a mulher, se for o homem, vai pelo volante para fazer a provisão do lar, para cumprir o dever dele, que é prover tudo para o lar, o sustento, mas vai cantando. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. E aí é o tempo todo assim, né, com louvores, com cânticos espirituais, é assim que anda o crente, sem murmuração, e 3 capítulos por dia, glórias a Deus, indo lá, um capítulo por semana no discipulado. O que é mais? Só esperar Jesus chegar, não é? O diabo não tem poder sobre esses crentes, porque ele está cheio de fogo, a palavra é que nem fogo. Falou o profeta Jeremias, nós vamos chegar lá. A palavra é que nem fogo, Jeremias 23, 29, versículo 29. É como um martelo que esmiuça a pedra, vai triturando o coraçãozinho de pedra e vai fazendo o coração de carne. Eita palavra maravilhosa, essa palavra de Deus. É a voz dele para nós, e o melhor de tudo é saber que João fala, no capítulo 1, versículo 14, que ele, Jesus, é a palavra que se fez carne. Então vamos comer. Glória a Deus, que comida gostosa. É a palavra de Deus. Então, louvado seja Deus por você ter escolhido viver com Jesus. E por isso você sabe que é amigo dele e amigo faz o que ele manda. É, ganha, consolida, discipula e envia. Assim como alguém te tirou do inferno, da mão de Satanás, você vai ser usado, vai tirar as pessoas da mão de Satanás, ganhando essas pessoas, discipulando essas pessoas,
consolidando, discipulando e enviando. Aquele parente, aquele colega de trabalho, aquele colega de faculdade. Você não precisa dizer assim, mas eu não tenho tempo. Não, você tem tempo, sim. Você tem colegas de trabalho, você está lá com eles, no intervalo, não é para tirar o momento do trabalho, mas no intervalo, naquele momento que vai fazer o lanche, no momento que sai do trabalho, vão conversando pelo caminho, dá uma carona para aquela pessoa que não tem carro, que não tem Jesus também, e fala: Ô, queridos, não tem desculpa não, Jesus não vai aceitar nenhuma desculpa. Diz assim, mas o senhor sabe que eu não tinha tempo? Tem tempo. Tem tempo, só é abrir a boca. E o Espírito Santo vai te convencer, porque não é você que convence. Não deixe um colega de trabalho, um colega de faculdade, um parente sem falar de Jesus, porque Jesus não vai lhe dar razão, nem a mim, nem a você, com desculpa alguma diante dele. Você fez o que eu mandei, meu filho? Não, que eu não tinha tempo. Você sabe como era a minha vida, não? A correria, pois é. Nessa correria, tem pessoas ao seu lado. E aí você fala. É correria, mas você não está isolado num quarto trancado, tá? Você trabalha para comer. Então, tem colegas. Você estuda, tem colegas. E por falar nisso, em estudar, você sabe que você faz a avaliação, né, na faculdade. Quando você estudar, tem avaliação, né? Para as coisas que são passageiras. Por mais doutor que seja, por mais que estude, por mais provas e testes que faça e passe com nota 10, tudo, mas você sabe que isso vai passar, não é? Não sai do túmulo. Seus conhecimentos da vida material não sai do túmulo. Agora, o conhecimento de Deus vai junto. Então, procure fazer também a compreensão do seu assunto de discipulado, procure responder os questionários e entregar imediatamente para a sua discipuladora ao enviar para mim. Os questionários é uma maneira de saber o que você entendeu do que eu estou falando. E se não entendeu, saber também, para poder ajudar. Então, o questionário é importante. E você colocar o nome do seu discipulador ou discipuladora lá no comentário do vídeo no YouTube, vai dizer se realmente seu discipulador é de êxito. É alguém que realmente é fiel, que está realmente discipulando. Se você não colocar, ele nem aparece. Você que vai querer, sabe, vai honrar para poder aparecer como um dos discipuladores do nosso ministério. Eu só conto que é discipulador se o discípulo disser, meu discipulador é fulano. E aí eu sei que ministérios tem esse discipulador, que também será honrado por nós. Os aniversários deles são festejados no culto todo o primeiro sábado de cada mês, o culto da imersão, todos os discipuladores e discípulos estarão lá uma tarde, desde 14 horas até 19, e está incluído na programação o almoço desses discipuladores que fazem aniversário naquele mês com os apóstolos Elias e Rai. Nós não somos deuses, mas queremos honrar. Honrar aqueles que fazem o discipulado, que é a parte mais importante que Deus deixou aqui na terra. Então, os discipuladores são honrados com os aniversários e tudo que se fizer de relevante no ministério, quem vai estar incluído são os discipuladores, porque essa é a posição mais importante no reino, é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Graças a Deus, né, que vocês estão entendendo. Que essa tarde do primeiro sábado de cada mês é um momento de nós estarmos apresentando a palavra festiva por 15 minutos de ministração, por teatro, peças teatrais dos assuntos que estudou durante o mês, por jograis. É a festa da palavra, os imergidos na palavra todo o primeiro sábado de cada mês. E aí, você sabe muito bem que Deus é festeiro, mas a festa dele é na palavra. É, cânticos na palavra, ministração da palavra, tudo na palavra, porque a palavra é Jesus. E só Jesus deve ser honrado, e todos aqueles que honram a palavra dele como os nossos discipuladores serão também honrados. E você, como discípulo, deve fazer o que Jesus mandou. A quem honra, honra. Eu verei o seu nome lá dizendo: sou discípulo de fulano de tal. Sou discípula de fulano de tal. E aí eu sei que o nome do Senhor será glorificado, porque você está fazendo o que Deus mandou, honrando a quem merece honra. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém,
desde agora e para sempre. Amém.